Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui. E hoje vamos falar de um tema bacaninha, hein? Várias perguntas bacanas. Deixa eu baixar um pouco aqui. Aqui. Vamos embora? Turminha. Seguinte, qual que vai ser o esquema aqui? O esquema é, dúvidas, manda na caixinha de pergunta que a gente vai responder tudo. Vamos começar com um tema muito bacana que eu achei sobre criação de conteúdo para captação de mais clientes, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó. Produção e edição de conteúdos. Esse é o meu problema maior. Tá foda. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de criação de conteúdo, eu falo até isso lá dentro do método 4P, lá do Treinador Extreme, a gente tem um módulo só de marketing. Hoje a gente mostra o quê? Quando você vai criar um conteúdo, a gente precisa criar todos os conteúdos com base naquilo que a gente resolve, naquela promessa que a gente criou. Ou seja, você tem lá o que você resolve. Por exemplo, vamos dizer que você trabalha com emagrecimento feminino, tá? Então, a sua promessa é o quê? Ajuda mulheres a perderem de 3 a 8 quilos em até 6 semanas. Essa é a sua promessa. Toda vez que você for criar algum conteúdo, você tem que criar conteúdo em cima dessa promessa que você diz para as pessoas, né? Que está lá na bio do seu Instagram, que você resolve de fato. Então, toda vez que você for criar ali um conteúdo, você vai criar o conteúdo com essa base, focando nessa promessa. Beleza, quais são os tipos de conteúdo que você vai criar? Cara, você pode criar conteúdos de dica, conteúdos que batam na dor daquela pessoa que você está buscando, ou seja, a pessoa tem muita dificuldade em ter uma rotina de treino. Você criar conteúdos focando nesse tipo de dor. A pessoa tem dificuldade em treinar, ela não gosta de treinar, ela acha que precisa treinar durante, sei lá, 40 minutos, 1 hora por dia. Você mostra para ela que não necessariamente ela precisa estar treinando durante 1 hora, 1 hora e meia, que ela consegue resultados treinando 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, talvez, tá? Então você vai criando esse tipo de conteúdos para alimentar sempre a tua promessa, lá, aquilo que você resolve, para que as pessoas consigam se identificar com aquilo, e aí começam, obviamente, a acompanhar mais o seu conteúdo. Sobre edição, cara, existem várias ferramentas, tá? CapCut, InShot, e principalmente o Canvas. Tá, o Canva é um dos melhores aí para você produzir conteúdo, tem um monte de layout pronto, cara, tem muita coisa bacana. Então, de fato, é só você botar lá o texto que você quer com base num layout que já está pré-pronto. Inclusive, lá dentro do Treinador Extreme, a gente tem alguns layouts pré-pronto para a pessoa utilizar, só trocar ali algumas informações. Tá, então, essa produção vai depender do formato que você quer entregar, seja carrossel, seja em formato de vídeo. Cara, uma coisa que é muito fácil de fazer, velho, faz as enquetes no Instagram, abre uma caixinha de pergunta, responde as caixinhas de perguntas e transforma essas caixinhas de perguntas em carrossel, transforma essas caixinhas de perguntas em Reels no Instagram. Então usa essas ferramentas para conseguir estar alimentando o seu Instagram. Não precisa parar todo dia para construir alguma coisa. Esse foi um dos motivos que eu estou fazendo essas lives, que me traz mais ideias de conteúdo com as dúvidas de vocês, para eu estar conseguindo alimentar o Instagram o tempo todo e estar sempre trazendo coisas que vocês querem escutar, que vocês têm dúvida, e não que simplesmente está dentro da minha cabeça. Tá? Então isso é muito bacana. Aqui. Não consigo criar um padrão de conteúdo, tipo um padrão de nicho que seria mais específico. Não consigo criar um padrão de conteúdo, tipo um padrão de nicho mais específico. Vamos lá. Antes de você criar um conteúdo, tá? Para qualquer nicho que seja, você tem que ter uma identificação muito clara
você precisa identificar com clareza o tipo de público que você quer atingir, tá? Então vamos lá, não tem como, eu sempre dou o mesmo exemplo, não tem como você querer vender churrasco para vegano, não tem como. Por quê? Você vai até botar o Instagram, a sua informação na cara daquela pessoa, mas ele não vai comprar, porque ele não se identifica com aquilo. Então você precisa mostrar o que de fato a pessoa quer, com base naquilo que você gosta e sabe fazer. Então, cara, não adianta você chegar, por exemplo, não adianta eu, Bruno, chegar e querer falar sobre corrida, por exemplo. Pô, eu não entendo sobre corrida. Eu não entendo como que o cara vai fazer uma maratona. Eu não entendo como que o cara pode, sei lá, mano, diminuir o pace dele para 10 quilômetros. Não sei. Né? Eu nunca treinei sobre isso, nunca estudei sobre isso. Então, fica desconecto, tá? Agora, quando eu falo sobre hipertrofia, sobre emagrecimento, sobre melhorar glúteo, sobre, enfim, as coisas que eu domino, eu consigo criar conteúdos que vão bater na ferida ali da pessoa e fazer a pessoa se identificar. A questão da criação do conteúdo, o primeiro ponto é isso. Bater no nicho, tá? Que você tanto busca ali. Ou melhor, bater no nicho que você decidiu trabalhar. Ponto final. Agora, o tipo de conteúdo que você vai produzir, tá? O padrão, vai ser de acordo com aquilo que você mais gosta de produzir. Não adianta eu falar para você ficar produzindo vídeo todo dia se você não gosta. Não adianta eu falar para você para produzir carrossel todo dia se você não gosta. Frase de efeito se você não gosta. Então você tem que identificar com um tipo de conteúdo, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer caixinha de pergunta, de transformar lives em reels, gosto de fazer alguns carrosséis, tá? Então eu me identifiquei com isso. Então, se você não se identificar com algum tipo de conteúdo, e outra, no começo é difícil pra caramba, né? Óbvio. Mas com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais fácil e é treino. Então vamos lá, o padrão só existe se você quiser criar um padrão. Mas eu te sugiro que você crie todos os tipos de conteúdo. Reels, carrossel, lives, caixinhas de pergunta, enquete, enfim, tudo você tem que criar para estar atraindo cada vez mais essa galera para o seu lado, para essa galera estar tirando cada vez mais dúvida com você. Certo? E o nicho específico, você tem que decidir qual nicho que você quer trabalhar. Não tenho tempo. Cara, quem aqui coloca pra mim nos comentários aqui. Quem aqui também fala que não tem tempo e que de fato não tem tempo pra estar criando conteúdo? Fala pra mim aí, por favor. Só coloca uma mãozinha ou escreve eu. Quem aí fala que não tem tempo pra criar conteúdo? Aí, ó. Tá, o que vai acontecer? Isso, o primeiro ponto, tá? O primeiro impasse ó, o Felipe Brito falou, isso se chama não dá prioridade e não falta de tempo. Concordo 100%. Rude falou eu. Ó, o que acontece? Quando a gente fala de produção de conteúdo, demanda tempo sim, tá? E no começo, como a gente tá tucanado ali com as questões dos alunos presenciais, quer melhorar ali, quer estudar, enfim, acaba não sobrando tempo, entre aspas. A gente acha que não sobra tempo. Mas o que acontece? A gente tem que otimizar tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Isso se chama organização. Cara, quando eu dava aula de personal presencial, a coisa que eu mais fazia era eu pedia licença para o aluno, perguntava se podia, obviamente, né? Eu pegava o celular e filmava o aluno treinando e eu fazendo as correções no aluno, explicando o que eu fazia. Sacou? Então, uma maneira simples de você criar conteúdo é na hora que você está dando aula, você vai corrigindo o aluno e filma o aluno e você divulga isso aí depois, tanto nos seus stories ou no seu feed do Instagram, no formato de Reels, alguma coisa do tipo. Então, um formato, você já resolveu. O segundo formato, você vai abrir caixinhas de perguntas nos seus stories e vai pegar essas caixinhas de perguntas, essa resposta, e vai trazer para o seu feed, coisa do tipo. Tá?
Rodrigão, bota na interrogação aqui para eu conseguir te responder com calma depois, senão vai subir e eu vou perder aqui a tua pergunta, por favor. Só copia e cola ali. Então, até perdi o fim da meada. Lembrei. Então você vai pegar essas caixinhas de perguntas que você respondeu e vai colocar no seu feed. Outra forma de você criar conteúdo, com base com o que você já criou. Você vai pegar as correções que você fez na sua aluna, que você filmou, ou você vai pegar as caixinhas de perguntas que você respondeu e vai transformar isso em post de foto, imagem, carrossel. Então só aí você já criou 3 tipos de conteúdo, já alimentou o seu Instagram com 3 conteúdos diferentes, sem basicamente perder tempo. Por quê? O tempo que você gastou, entre aspas, para dar a aula, você pegou aí 1, 2 alunas, gravou a correção, ou gravou um tipo de exercício, ou gravou o certo e errado ali e divulgou. Então você não parou de trabalhar por causa disso. As caixinhas de perguntas que você abriu no seu Instagram para responder, você já pega algumas e coloca lá como resposta no seu feed do Instagram como Reels. O conteúdo que você gravou para o Reels, você pega e transforma em carrossel, abre lá o Canvas e coloca ali em cada imagenzinha uma parte do conteúdo. Simples assim. Então a questão do tempo é muito relativa, com organização e conseguir identificar, enxergar esses tipos de ideias de conteúdo para você conseguir colocar lá dentro. E é exatamente isso que a gente fala lá dentro do módulo de marketing do Treinador Extreme, é você conseguir identificar a dor do seu aluno para você conseguir alimentar esse cara, fazendo diversos formatos, explorando seus stories, trazendo mais gente para os seus stories, trazendo mais respostas que a gente explica lá também. Enfim, mas de forma resumida, é você otimizar seu tempo. O que você produziu de vídeo, transforma em carrossel. O que você fez em carrossel, transforma em vídeo. O que você respondeu perguntas, transforma em Reels. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Rodrigo, Brunão, no começo você ficava buscando a perfeição do seu post, com isso ficava travado no conteúdo. Cara, uma coisa que eu era bem chato comigo, tá? E eu demorei um tempo para arrumar isso aí. Eu era chato com a perfeição de vídeo. Eu queria que os meus vídeos fossem os melhores áudios. Vocês estão escutando agora aqui o áudio, não tá o áudio mais perfeito do mundo, porque eu tô testando aqui algumas coisas para depois gastar R$1.000, R$2.000 com um microfone de lapela bom, tá? Então primeiro eu tô testando algumas coisas para depois adquirir. Então no começo eu queria ter o melhor microfone, a melhor câmera, o melhor estúdio, a melhor softbox, enfim, eu queria ter o melhor tudo e eu postergava gravar conteúdo, gravar. Aí o que eu fazia? Eu pegava a Salva Jefferson, tamo junto, irmão. Eu pegava e produzia basicamente tudo em texto. Tudo em texto. E aí, velho, com as novas tendências, né? Depois veio o Reels. Eu sou antes do Reels ainda, meu Deus do céu. Apareceram os Reels, né? E aí a gente teve que se forçar a gravar conteúdos em formato de vídeo. E aí eu tive que aprender a desencanar com esse negócio de perfeição. E obviamente que a gente vai estudando, a gente vai entendendo. E eu tenho uma frase do Érico Rocha, não sei se vocês conhecem, que é um dos caras mais antigos aí do marketing digital, que ele fala o seguinte: o feito é melhor que perfeito. E por que o feito é melhor que perfeito? Simples. Porque o perfeito dificilmente você vai chegar. Porque por mais que você esteja numa produção muito top, você vai estar sempre querendo melhorar. Só que você só vai melhorar a hora que você vê que aquilo não está tão bom. Tá fazendo sentido? Então, por exemplo, se eu não postar algum conteúdo, eu nunca vou criar e nunca vou saber o que eu vou poder melhorar naquilo ali ou não. E além disso tudo, eu vou ficar sempre negligenciando a entrega do meu conteúdo, ajudar mais pessoas, oferecer ferramentas, oferecer ajuda, mostrar para as pessoas que de fato eu resolvo o problema delas, né? Porque o simples fato de eu não querer entregar um conteúdo porque eu acho que não tá tão bom. Então hoje, Bruno, eu tenho clareza
dessa questão dos vídeos. Eu simplesmente pego o vídeo. Por exemplo, uma coisa que eu não fazia, eu fazia aqueles eventos de 3 lives, né? Para abrir a turma, nova turma pro curso. E eu não usava essas lives, eu não picotava ela, não pegava trechos, porque eu achava que quando eu esticasse a imagem, ficava ruim, ficava feio. Eu falei, cara, que coisa idiota, velho. As pessoas querem ver um audiovisual bacana, querem, mas o que mais importa ali é o conteúdo. Se você faz um conteúdo bacana, se você resolve um problema da pessoa, se você de fato entrega algo de valor, ela tá cagando pra qualidade da imagem. Tanto é que um monte de vídeo que viraliza na internet é imagem de banco, né? De banco de imagem assim qualquer, e a pessoa narrando por trás. É ou não é verdade? Fala pra mim aí. Você nunca viu esses vídeos? Fazendo algo nada a ver, entre aspas, que não é a pessoa falando, e a narração da pessoa por trás. Você já viu esse tipo de vídeo? Eu já fiz esse tipo de vídeo. Então, tipo, o que importa... Cara, o que importa, na verdade, na criação do conteúdo, basicamente 2 coisas, cara. Você conseguir identificar a principal dor do seu cliente, o principal problema do seu cliente para resolver isso aí, tá? E o segundo ponto, ter consistência. Você se propôs a fazer 3 posts por semana, são 3 posts por semana. Você se propôs a postar um por dia, é 1 por dia. Não tenha constância nisso aí. Ah, Bruno, mas 4 pessoas estão curtindo o meu post, 3 pessoas estão curtindo o meu post. Você precisa de uma pessoa curtindo o seu post e comprando o seu produto, cara. Uma pessoa. Você não precisa ter 500 mil seguidores para você ganhar dinheiro. Pô, eu sempre dou o mesmo exemplo. Se você tiver 1000 pessoas pagando R$1.000, você fez um fucking milhão de reais. Então não foca no pessoal fora da curva. Tem 500 mil, 300 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidor. Deixa eles pra lá, deixa eles fazer o papel deles. Aliás, tem muito blogueiro que tem 1 milhão de seguidor aí, que não vende a metade do que você vende, do que eu vendo, do que... Enfim, tem um monte de blogueiro, monte de blogueiro, que a hora que vai vender um produto não vende nada. Assim como tem outras blogueiras que a hora que vão vender um produto é um caminhão, porque ela consegue conectar com as pessoas. Ela entendeu a dor, ela entendeu o que a pessoa quer. Por exemplo, a Virgínia, não sei se vocês seguem ela ou não, ela é uma máquina na rede social. Por quê? Porque ela entendeu a dor, a dificuldade, o que as pessoas buscam, por que as pessoas acompanham ela. E ela alimenta aquilo consistentemente. Consistentemente ela alimenta aquilo, ela não falha nenhum dia. E aí a hora que ela abre o carrinho dos produtos dela, milhões e milhões e milhões de venda em 24 horas. Então é isso que a gente precisa entender. Entender qual é a dor, qual é o problema, o que a pessoa busca. E não se preocupar com essa questão de perfeccionismo. Porque, cara, de fato, isso é uma das coisas que trava muito na produção de conteúdo. Mas, de verdade, é uma das coisas que menos impacta em termos de conversão, em termos de você conseguir entregar mais ou menos aquele conteúdo, não. Isso vai ser o menor dos problemas. Tá, turma? Tem dúvida? Vai mandando aqui oh, meu Deus, nesse pontinho de interrogação aqui, para eu sanar as dúvidas, tá? Storytelling. Cara, vamos lá. Storytelling é você saber contar a história. De uma maneira bem resumida. Só que qual que é o maior problema? Por que a gente tem dificuldade de criar essas narrativas, esses storytellings? Por basicamente 2 motivos. Vamos lá. Primeiro, a gente obviamente não aprende isso na faculdade. Dificilmente a gente para estudar sobre storytelling. Vamos falar 3 pontos. A gente não aprende na faculdade, a gente não estuda. E o terceiro ponto, a gente talvez não tenha vivido aquilo lá. E aí é difícil contar aquela história. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo que a gente deu lá no começo. Se você trabalha com emagrecimento para mulheres e você não é mulher e não teve um processo de emagrecimento, vai ser difícil você contar uma história sua, porque aquilo não aconteceu. Ou você vai mentir, ou você vai inventar alguma história que seja mentira, a transformação, vamos dizer assim, a forma de chegar naquele resultado, mas a história, o personagem não é você, fica mais difícil de conectar.
Quando a pessoa passa por aquela transformação, por exemplo, quando é uma mulher que treina pesado, tem um físico bacana pra caramba lá, e fala para uma outra mulher que ela consegue melhorar o glúteo, que ela consegue melhorar as coxas, a pessoa consegue ver, visual, a transformação da pessoa, que é a mulher, e conecta muito mais fácil. Sacou? Então a gente precisa trazer essas referências. Por que prova social converte tanto? Porque a pessoa que talvez que está lá procurando o seu produto, ela olha uma pessoa que você ajudou a transformar, ela se conecta com aquela pessoa porque teve a mesma dificuldade, passava pelo mesmo processo, queria o mesmo objetivo, e aí ela se conecta e aí acaba comprando seu produto porque ela viu uma pessoa real passando por aquela transformação. Então as provas sociais é um dos pontos mais bacanas para você criar storytelling. E o storytelling você pode criar principalmente lá dentro dos seus stories. Como que você pode criar? Cara, começa com uma enquete, depois faz uma, duas enquetes, depois abre uma caixinha de pergunta, conta uma história de uma transformação de um aluno seu com prova social, mostrando ele falando sobre o resultado. Então, porra, você escreve lá 2, 3 parágrafos, coloca uma prova social, mais 2, 3 parágrafos em outros stories, mais uma prova social. E assim você vai até a hora que você faz um stories oferecendo o seu serviço para a pessoa, se ela quiser saber mais sobre, ela te chamar no inbox. Então é esse tipo de narrativa que a gente tem que aprender a fazer. E a gente só vai aprender, obviamente, fazendo. Né? Então, busque tentar fazer o máximo possível todos os dias, se você conseguir, porque você vai ficar treinado. Tem uma pessoa, se você quer, duas pessoas, se você quer aprender a fazer essas copywriting que a gente chama, duas pessoas muito boas que eu recomendo que você acompanhe. Bettina, tá? Bettina Rudolph e... Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Leandra Aguiari. Porra, quase que não vem. Duas pessoas, Bettina Rudolph e Leandra Aguiari. Duas pessoas muito fodas. Um storytelling e a Bettina em copy. Muito bom, muito bom, muito bom. Então segue lá, eles que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, assim como me ajuda constantemente. Volta e meia eu vou lá, dou uma olhada nos conteúdos, vejo o que tá fazendo, o que tá deixando de fazer, que é muito bom, tá? Próximo. Como criar conteúdo que foque no cliente? Cara, criação de conteúdo que foca no cliente. Primeiro, identificação da dor do cliente. Bruno, como é que eu sei qual é a dor do cliente? Pergunte, cara. Se você não sabe, se você pergunta, se não tem ninguém, dedo pra cima e toca o pau, tá ligado? Então, você precisa entender qual que é a principal dor do cliente para você conseguir produzir conteúdos que foquem naquele cliente. De novo, não adianta você gosta de churrasco, mas você fala para vegano. Mano, você nunca vai vender porra nenhuma. Então você gosta de treinar pesado, gosta de hipertrofia, mas você fala para pessoas que querem emagrecer. Não vai conectar. Então você precisa estar sempre produzindo conteúdo de acordo com aquilo que você resolve. Se você fala de emagrecimento para mulheres, pare de ficar focando só em conteúdos para hipertrofia. Bruno, mas quanto mais massa muscular ajuda no emagrecimento. Tudo bem, velho. Mas a pessoa que tá gordinha, o cara que tá gordinho, ele não quer ver o peso da balança subir. Ele não quer ganhar massa muscular. Ele quer simplesmente perder gordura. Então foque seus conteúdos para quem quer perder gordura. Dê dicas para quem quer perder gordura. Como que ele faz, qual tipo de treino que ele tem que fazer. E não falar para ele fazer um supino com a adução das escápulas e abre bem o peito e não sei o que. Não, ele não quer saber disso. Ele quer saber como que ele vai emagrecer, tá? Então, esses são os pontos extremamente importantes para você conseguir criar conteúdos de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, coisas importantes que você tem que fazer. Tarefa de casa, tá? Você vai pegar, vai olhar a sua bio lá do seu Instagram e vai ver se ela está condizente com o que você resolve. As pessoas, quando batem o olho ali, elas conseguem identificar o que você resolve?
Ou você tem aquela biografia do tipo, ajudo você a ter o corpo dos sonhos. Mas o que é o corpo dos sonhos? O corpo dos sonhos para quem? Para você? Para ela? O corpo dos sonhos de uma pessoa que está com sobrepeso é ficar magro. A pessoa do cara que é magro é ficar shapeado. E aí, qual que é o corpo dos sonhos? Então seja um pouco mais direto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como eu já dei no começo aqui. Um exemplo. Ajudo mulheres a perder de 5 a 8 quilos em 6 semanas. Pronto, é direto. Então quando a mulherada entrar no seu perfil, elas vão ver o que você resolve. Quando o homem entrar no seu perfil, ele vai ver que o seu foco é para a mulher. Ponto. Não que você não consiga resolver, mas o seu foco é para a mulher. Você vai definir o público e ponto. Porque a sua comunicação e a sua produção de conteúdo vai ficar muito mais fácil. Mas você precisa dar um direcionamento. Quanto mais aberto você deixar, pior vai ser para você conectar e criar conteúdo. As pessoas não vão se identificar. As pessoas gostam de ser papo reto, papo sério, olho no olho. Quanto mais aberto, menos conversão, menos conexão. Então não queira falar para todo mundo, porque ó, tem gente que eu vejo na sala de musculação, que trabalha com idoso, com jovem, com atleta, com a pessoa que quer emagrecer, com reabilitação. A pessoa trabalha com tudo, mas ela não é boa em nada. Ela não é referência em nada. Você precisa focar em alguma coisa para se tornar referência e as pessoas te procurarem por você ser referência naquilo. Porque senão sempre você vai ficar na média. Faturando ali seus 2, 3 mil reais, 4 mil reais. Você nunca vai escalar, ganhar 8, 10, 15 mil reais. Por quê? Porque você não se torna referência. Tá? Rude. Ajuda muito postar todos os dias conteúdo sobre treinamento, mas com certeza absoluta, cara. Quanto mais você postar, mais as pessoas vão ver o seu conteúdo. Quanto mais as pessoas olham o seu conteúdo e conectam com você, mais as pessoas vão conseguir entender o que você resolve. Entendeu? Então, pensa o seguinte. Quando você está pesquisando alguma coisa no seu Instagram, sei lá, você está pesquisando para comprar um short. Quanto mais coisas sobre isso aparecer, mais informado você vai ficar naquilo. E aquele perfil que trouxer mais informação, que faz mais sentido para você, mais você tem de alimentar, a consumir aquele conteúdo. Faz sentido? O contrário também é a mesma coisa. Se você fala de emagrecimento e as pessoas estão buscando emagrecimento, quanto mais você fala de emagrecimento, quanto mais você ajuda essas pessoas, mais ela tendem a ficar no seu perfil. Esse é o jogo do Instagram. Só que qual que é o problema? Os grandes players, eles produzem 4, 5, 6 conteúdos por dia. 3, 4. Tem alguns players grandes que eu chego a contar. Os caras postam 6, 7 conteúdos por dia. Mas são caras com uma empresa gigantesca, tá? Não vamos se comparar. O que eu quero te dizer é, quanto mais você postar, maior vai ser a probabilidade da pessoa conseguir consumir o seu conteúdo. Mas, obviamente, não venha querer me criar 5 conteúdos por dia, postar 25, 30, 35 conteúdos na semana, só que tudo conteúdo raso, tudo conteúdo ruim, tudo conteúdo meia boca. Não. Produz um pouco menos, mas com uma qualidade ok. O mínimo onde a pessoa consiga entender o que você fala, entender o que você resolve. Fechou? Fez sentido? Pô, eu adoro falar sobre esse tema, velho. Eu adoro. E aí? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Pô, deu um calor agora. Então, fechou. Já respondi também, já respondi. Então já era, turminha. Amanhã, meio-dia, estamos aqui de novo para responder mais perguntas. Fechado? Tamo junto. Eu vejo vocês amanhã, meio-dia.